Hoje é um dia de gratidão. Diga para o seu irmão, gratidão. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, ou 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluia. Vamos meditar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus diz nesse texto e algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Vamos ler juntos? Você consegue? Vamos lá? 1, 2, 3. Em tudo dai graças. Em tudo é tudo. Diga para o seu irmão, em tudo é tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, através de Cristo Jesus, para comigo e para com você. Olha só, numa outra tradução, diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Numa outra tradução, na Bíblia Viva, ela diz assim: estejam sempre agradecidos. Ô Kleber, não vai embora não, pode voltar. Haja o que houver, olha, estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Jesus Cristo. Olha só, irmãos, a gratidão é muito mais do que ter uma expressão de palavras, uma declaração de louvor. A gratidão, ela é um estilo de vida. A gratidão não é apenas uma prática de quem venceu e conquistou. Primeira coisa que eu quero desmontar na sua cabeça. Muita gente chega no final do ano e diz assim: eu não tenho nada por que agradecer. Eu não conquistei isso, eu não conquistei aquilo, eu não ganhei aquilo outro, eu não comprei aquilo outro, eu não fui promovido, eu não consegui tirar as férias, eu não. Então, por causa disso, algumas pessoas até nem vêm ao culto por causa disso. Eu não tenho motivos para agradecer. Primeira coisa que você deve mudar na sua forma de pensar é que gratidão não é uma ação que resulta apenas daqueles que venceram e conquistaram, mas é um estilo de vida de quem reconhece que tudo que recebe e vive vem do Senhor. Tudo. Sabe, irmãos, a nossa alma tende a nos colocar aprisionados naquilo que nós não alcançamos, sim ou não? Quase sempre quando fazemos o check-out, do ano, aquele levantamento final para sairmos de um ano e entrarmos em outro, a gente faz um levantamento, um balanço e começamos a pensar: mas isso não aconteceu, mas aquilo não aconteceu, isso eu não conquistei, aquilo. E a gente sempre valoriza muito mais aquilo que não viveu, aquilo que não alcançou. E nos esquecemos, ou deixamos de lado, ou menosprezamos aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu quero que você, olhando na sua Bíblia, volte aí 2 versículos. No versículo 16, diz assim, 1 Tessalonicenses 5:16, diz assim: regozijai-vos. Quando? Alegrem-se sempre. Continua, o 17. Orai. Quando que é para parar de orar?
Quando as coisas estão bem, nós não precisamos orar? Começa a entender que há uma conjugação aí de construção, de pensamentos e práticas, que nos levam a entender e a viver o propósito de Deus. Diga para o seu irmão, seja alegre sempre. Fala para ele, nunca pare de orar. Então, em tudo dai graças. Consegue entender? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Olha, irmãos, quando nós, a pastora Selma falava aqui, quando nós observamos a palavra e o conselho de Deus, nós vamos desenvolver práticas que nos levarão a ter uma vida plena e abundante nesta terra. A vida plena e abundante, irmãos, não é resultado de quem comprou, de quem conquistou, de quem fez. A vida plena e abundante é daquele que tem e sabe que está ao seu lado, aquele que é general, aquele que venceu, aquele que triunfa, aquele que governa, aquele que faz. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque ele sabe, você sabe que ele está com você. Sabe, irmãos, não deixa a sua alma te laçar e colocar lá embaixo, debaixo de pensamentos e sentimentos que aprisionam e limitam você. O conselho de Deus em sua palavra é muito claro. No verso 16 ele diz, alegrai-vos sempre. Precisamos nos alegrar em todo o tempo, não porque conseguimos comprar, trocar e conquistar coisas, mas porque a nossa alma foi salva do pecado, da morte e do inferno, e isto por si só nos bastaria para termos alegria, pois ainda que por breve período possamos passar por leves e momentâneas tribulações, aflições e guerras nessa vida, desfrutaremos a eternidade em festa com o nosso Deus e Pai. Então ele continua dizendo, orai em todo tempo, orai constantemente, não apenas quando as coisas estão ruins. Irmãos, muita gente, muitos de nós, muitas vezes só paramos para orar quando as coisas estão difíceis, sim ou não? Quando as coisas apertam, quando nós não vemos saída, quando não vemos soluções, e isso está equivocado. Nós devemos orar em todos os momentos, pois a oração não apenas nos conecta com o nosso Pai, mas nos faz viver uma vida de reconhecimento e dependência daquele que nos provê e cuida de tudo em nossas vidas. Diga para o seu irmão, ore em todo o tempo. Então ele completa dizendo, em todos os momentos e situações em sua vida, seja grato. Tenha atitudes de gratidão, pois este é o desejo de Deus para cada um de vocês que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, a gratidão não pode então ser apenas o desfecho de alguém que conquistou, que venceu, que avançou e que realizou sonhos e vontades pessoais. Absolutamente não. Ei, a gratidão deve ser um estilo de vida, onde em todos os momentos, mesmo não entendendo por que estamos às vezes passando por situações adversas e difíceis, nós vamos desenvolver e praticar não apenas uma declaração de louvor e gratidão, mas práticas, atitudes e ações que manifestarão nossa gratidão e louvor ao nosso Deus e Pai. Amém? Sabe, irmãos, é muito importante você entender, ações de gratidão não é a mesma coisa de louvor. Não é apenas a expressão de louvor dos nossos lábios.
Se nós pararmos e analisarmos o texto literalmente, ações de gratidão são práticas, são atitudes que manifestam gratidão. Não são apenas expressões vocálicas. Entenda, quando eu desenvolvo a prática da gratidão com ações de gratidão ou de graças, isto me fortalece e me impulsiona a avançar para aquilo que Deus preparou para a minha vida, mas que por algum motivo ainda não alcancei. Ei, vou me parar um pouquinho aqui. Muita gente deixa de viver as promessas, deixa de alcançar as bênçãos de Deus, porque elas desistem no meio do caminho. Em Gálatas 6, acho que versículo 8, diz assim: não cessemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, isto se não desfalecermos. Muitas pessoas desistem, desfalecem no meio da jornada e por causa disso não alcançam. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Tendo Ele dito, não cumpriria? Deus vai cumprir o que falou na sua vida. Se não cumpriu ainda é porque não chegou o tempo. E esse é o problema de muitos de nós. Nós não reconhecemos e identificamos os tempos. E aí entramos em crise. Aí passamos a duvidar, passamos a achar que fomos esquecidos, abandonados. Sim ou não, irmãos? Achamos que Deus já não está conosco, Deus já não nos ama, porque nós não conquistamos. Eu já passei por isso, irmãos. Eu já cheguei no final do ano e pensei assim: puxa, tudo que eu queria não aconteceu nada. Mas como nós cantamos aqui, nem morte, nem situação alguma nos separará do amor de Cristo. Sabe o que significa? Deus jamais vai desistir de você. Deus jamais vai deixar de abençoar você. O que você precisa entender é que tudo tem um tempo dele e não seu para acontecer. E aí que é o problema. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que o sábio discerne o tempo e o modo. Então, quando nós não entendemos o tempo e o modo de Deus agir, é porque nos falta sabedoria, não é porque Deus não está fazendo. Diga para o seu irmão: Deus está operando na sua vida. Mesmo que você não veja, diga para ele: Ele está ao seu lado. E Ele vai cumprir o que falou. Amém? É importante você guardar o seu coração. É importante você firmar os seus pés naquilo que Deus disse e não naquilo que você está vendo, sentindo, tocando. Sabe, irmãos, quando a gente entende o princípio da gratidão, escute, isso ativa em nós a nos levar adiante, a nos fazer ultrapassar os momentos difíceis, a nos fazer acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, sim, mesmo que ainda eu não possa tocar. A gente fala tanto de Israel, mas eu queria que você parasse, perguntasse, pensasse: como foram os 40 anos do deserto? Pensa bem. Eles saíram do Egito debaixo de uma escravidão, de uma opressão. Eles tinham que trabalhar muito para comer pouco e sobreviver. Eram subjugados, não tinham uma vida plena, não tinham uma vida abundante. E de repente Deus vem e lembra a promessa. Na realidade, eles, por causa do sofrimento, começam a clamar a Deus. Então Deus vem socorrê-los, enviando Moisés para libertá-los. E Deus traz uma palavra: há uma promessa de uma terra boa, uma terra que mana leite e... Irmãos, eles estavam debaixo de jugo, de opressão. E agora Deus vem e semeia uma promessa. Mas entenda,
Entre o momento que você vive a crise e a realização da promessa, existe um processo de transformação, um processo de ajuste, um processo de mudança de mentalidade, um processo de adequação ao seu estilo de vida. No Egito, eles tinham um estilo de vida que era totalmente corrompido. Por quê? Porque o ambiente muitas vezes dita como nós devemos viver. Sabe, irmãos, muitas vezes é mais fácil se amoldar ao mundo do que fazer a diferença e se amoldar a Cristo. Sim ou não? Muitas vezes é difícil você ser verdadeiro em Deus, em Cristo, porque o mundo prega ao contrário, e quando chega a hora de você manifestar a luz de Cristo em você, através das suas boas obras, a gente fala, não, veja só, sabe como é que é? Então existe um processo de transição. O que a gente chama de deserto, na história da peregrinação, na saída de Israel, é um processo de mudança, de transformação. Você sabia que aqueles 40 anos poderiam ser 40 dias de viagem? Sim. Poderiam ser 40, uma viagem normal duraria 40 dias. E por que durou 40 anos? Por causa da dureza do coração, diz a palavra. Sabe, irmãos, a dureza de coração muitas vezes é em resistir ao conselho que Deus te dá, ao desejo que Deus tem que você mude, que você se adeque, que você ouça, dê ouvidos à sua palavra, ao seu conselho. E muitas vezes nós nos fechamos e dizemos, não, eu sei mais do que Deus. É assim que a gente fala. Quando nós rejeitamos o conselho de Deus para as nossas vidas, nós estamos dizendo para Ele, eu sei mais do que você. Então o processo de transformação se alonga. Aquilo que deveria ser 40 dias, o cumprimento da realização da promessa de Deus acontecer, não acontece, demora. Diga para o seu irmão aí, o tempo deve correr a seu favor e não contra você. Mas para isso acontecer, depende do nosso coração, depende do quanto estamos abertos, de quanto recebemos a verdade de Deus em nós para avançarmos, para crescermos. A gratidão é algo que deve ser desenvolvido em nós, não nasce pronto, não vem no pacote da salvação. Veja o conselho do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Colossenses capítulo 2, versículo 7, diz assim: como pois, ou portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Ou seja, caminhe como Ele, viva como Ele, arraigados, ou seja, com raízes nele e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de crescendo, desenvolvendo. Diga para o seu irmão, você precisa crescer em ações de graça. Nós precisamos desenvolver. Numa outra tradução diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre elas edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Sabe, irmãos, nós precisamos desenvolver a nossa atitude, as nossas ações de gratidão. Precisamos crescer e transbordar em atitudes de gratidão ao nosso Deus e Pai, exatamente como Cristo fez em toda a sua vida. Presta atenção. Por gratidão e amor ao Pai, Jesus pregou e ensinou a palavra de Deus a todas as pessoas, sim ou não? Jesus operou milagres, curas e manifestações sobrenaturais na vida das pessoas. Ele chamou, evangelizou, discipulou os 12 discípulos, lavando inclusive os seus pés numa clara posição, demonstração de servo e não de senhor. Ele participou de reuniões e festas chamadas pelos religiosos da época de imundas, mas com o intuito de pregar o evangelho e expandir o reino de Deus na terra. Ele permaneceu fiel ao seu chamado até o fim,
vindo assim a morrer na cruz por todos os pecadores. Enfim, ele fez e realizou o propósito de Deus para a sua vida, por causa do amor e gratidão ao Pai. Isso são ações de gratidão, não é simplesmente levantar as mãos na hora do louvor, não é simplesmente louvar ao Senhor. Eu sei que para alguns isso já é até difícil, já é demais. Por quê? Porque alguns sequer conseguem fazer isso. Conseguem louvar ao Senhor. Eu me admiro ao ver pessoas que estão tão prontas para pregar, tão prontas para fazer, mas quando chega na hora da sua entrega, do seu louvor, elas não conseguem, se distraem, se afastam, acham que isso é uma parte meio desnecessária do culto. Não, irmãos, isso é tão importante quanto as outras partes. Nós precisamos louvar e adorar ao nosso Deus, mas nós podemos fazer muito mais do que isso. Podemos manifestar ações de gratidão ao nosso Deus, por exemplo, pregando o evangelho aos perdidos. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Podemos consolidar os novos convertidos, ajudando a permanecerem firmes na fé. Podemos discipular as pessoas e transformá-las em discípulos de Cristo. Podemos servir a igreja e ao corpo de Cristo. Podemos amar e servir pessoas lá fora, com o intuito de propagar o amor de Deus por elas. Podemos limpar, tocar, cantar, adorar, louvar, abraçar ou pregar na igreja para que pessoas tenham e sejam tocadas e alcançadas pelo amor de Deus. Podemos liderar células, podemos discipular, podemos fazer tantas coisas. Podemos também testemunhar e glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Salmo 107, abra lá, versículo 21 e 22. Eu quero que você abra para que você possa marcar na sua Bíblia. Salmo 107, verso 21 e 22. Diz assim: deem graças ao Senhor. Na outra tradução está dizendo louvem, mas eu gosto dessa aqui. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor. Está dizendo bondade, mas é amor, é a manifestação do amor de Deus. E pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 22. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Olha só, deem graças, proclamem, cantem, louvem, ofereçam sacrifícios de louvor. Por que sacrifícios de louvor? Me ajuda. Por que sacrifícios de louvor? Por quê? Nunca parou para pensar nisso? Porque nem sempre a sua alma vai estar disposta a louvar ao Senhor. Então você deve apresentar um sacrifício, algo que sacrifica o seu eu, sacrifica o que você pensa, sacrifica o que você acha, para louvar e agradecer ao Rei dos Reis. Ofereçam a Ele sacrifícios de louvor e relatem, contem, falem das suas obras com alegria. Ei, nós precisamos falar e testemunhar tudo o que Deus tem feito em nossas vidas e famílias, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é pai, quantos pais temos aqui? Escute, para você isso. Muitos filhos de cristãos, escute, muitos filhos de cristãos têm se desviado da igreja e dos caminhos do Senhor, porque só ouvem dos seus pais queixas e reclamações de Deus, da igreja e de seus líderes. Eu vou repetir isso. Muitos filhos de cristãos têm se afastado dos caminhos do Senhor e da igreja, porque só ouvem
na mesa, no carro, em casa, dos seus pais, as queixas e reclamações de Deus, da igreja e de seus líderes. E por isso são nutridos com um sentimento de tristeza, dor e rejeição pelo Senhor e pela sua noiva, que é a igreja. Verdade, irmãos. Nós não falamos das coisas boas, nós não testemunhamos aquilo que Deus faz, mas nós falamos todos os dias aquilo que Deus não fez. Nós reclamamos do nosso irmão que fez isso, que fez aquilo outro, ou que não fez. Nós dizemos, porque hoje o louvor foi assim, a palavra foi assim, o apóstolo gritou e fez, e isso, e a palavra foi dura, E quando nós recebemos o milagre, quando nós vivemos a manifestação poderosa de Deus, a gente não fala. E as únicas coisas que os nossos filhos ouvem, não é o testemunho que você vai dar aqui, é o que eles ouvem lá na sua casa, é o que eles ouvem na sua caminhada, no seu carro, quando você vai para a igreja, quando você vem, quando você vai passear. São muitas vezes as queixas da sua alma. Cuidado, pais. Nós precisamos falar das bênçãos e dos atos poderosos de Deus em nossas vidas, para que todos possam ser edificados na fé, e não em murmurações e queixas. Veja o conselho e a prática do rei Davi. Salmo 145. Abra lá, que nós vamos ler bastante versículos. Salmo 145. Salmos 145. Versículo 1. Diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu. Bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei. Bendirei significa eu falarei bem de ti. E cada dia louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Uma geração contará as tuas obras a outra. Anunciarão as tuas proezas. Falarão do glorioso esplendor da tua majestade. E meditarei nas tuas obras maravilhosas. Falarão da força dos teus feitos tremendos. E proclamarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade. E cantarão a tua retidão ou fidelidade. Piedoso e benigno é o Senhor. Tardio em irar-se e grande em amor ou misericórdia. O Senhor é bom para com todos, tem compaixão de todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor. Os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e o glorioso esplendor do teu reino. Olha só, irmãos. Sabe, irmãos, quando a gente olha para Davi e lê um salmo desse, fala assim, mas Davi não teve problema, não? Irmãos, nós precisamos desenvolver ações de gratidão. Nós precisamos desenvolver a atitude de reconhecer, de falar, de proclamar e declarar tudo aquilo que Deus tem feito. Sabe, irmãos, de nada adianta nós queremos ensinar os nossos filhos a fazer algo, a adorarem ao Senhor, a louvarem ao Senhor, a engrandecer o seu nome, se nós fazemos o contrário. Se nós falamos o contrário, nós precisamos falar e testemunhar dos feitos poderosos em nossas vidas, em nossas famílias e ministérios.
Nós precisamos dizer tudo aquilo que tem feito, precisamos dar glória a Deus por tudo, precisamos dar graças e louvor a Ele por tudo, precisamos ter ações de gratidão e testemunharmos os seus feitos poderosos em nossas vidas, pois apenas os vivos podem louvar e exaltar o nome dEle. Irmãos. Olha o que Isaías disse, Isaías 38, 19 e 20, diz assim: os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua fidelidade. O Senhor me salvará e cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias das nossas vidas no templo ou na casa do Senhor. A sepultura não exalta ao Senhor. A sepultura, no versículo anterior fala isso, a sepultura não louva, não adora, não engrandece ao Senhor. Somente os vivos. Irmãos, você está vivo? Cutuca o seu irmão, pergunta para ele, você está vivo mesmo? Se você está vivo, você deve louvar, exaltar e engrandecer o nome dEle. Porque somente os vivos podem louvá-lo. Irmãos, somente os vivos podem adorar, somente os vivos podem ter ações de gratidão ao nosso Deus e Pai. Vamos para o último texto, Salmos, capítulo 100. Salmos, capítulo 100. Abre lá. Salmos, capítulo 100, versículo 1. Diz assim... Salmos 100, 1. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, presta atenção, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça ou com louvor, e em seus átrios com louvor, rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor ou a sua misericórdia dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Irmãos, se você desenvolver um coração de gratidão, ter ações de graças na sua vida, na sua prática de vida, a fidelidade de Deus não apenas alcançará você, mas alcançará a sua descendência. Que nesta manhã, irmãos, nós já vamos concluir, que nesta manhã e por todos os dias da sua vida, escute, você louve, você adore, você testemunhe e proclame a todas as pessoas ao seu redor o quanto Deus tem sido bom em sua vida. Pois assim você estará realizando ações de graças a Ele e expandindo o reino de Deus nesta terra. Que você conte aos seus filhos, ei pais, conte aos seus filhos, não apenas os problemas, as guerras que você tem vivido, mas todas as manifestações poderosas e vitoriosas que Deus tem dado a você. Exalte o seu nome, proclame o seu amor e poder a todos. Fale do amor de Deus, fale do poder dEle, porque Ele é Deus e nós, eu e você, somos ovelhas do seu pasto. Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você parasse, se desconectasse dos seus filhos, da sua esposa, do seu cônjuge, e você parasse, fechasse os seus olhos e por um minuto refletisse em tudo na sua vida.
Feche os seus olhos. Será que você consegue? O quanto Deus fez em sua vida neste ano. Feche os seus olhos. Comece a meditar. Permita que o Espírito Santo te ajude. Veja que Deus foi tão bom com você, que você chegou ao final de mais um ano e continua com o sopro de vida. Você está vivo. Quantos livramentos Ele deu a você. Quantos livramentos Ele deu ao seu cônjuge. Quantos livramentos Ele deu aos seus filhos. O quanto Ele sustentou você. Não está funcionando? O quanto livramento Ele deu, o quanto livramento Ele trouxe, o quanto Ele sustentou você no meio da crise, no meio do mundo, no meio dos problemas. Quantos momentos em família, de alegria, de prazer e de delícias, Ele proporcionou a você e a sua casa. Quantos? Se lembre desde o começo do ano. Se esqueça das lutas. Ei, por um momento, se esqueça das guerras. Abandone os problemas que você viveu. Foque os seus olhos, foque o seu coração em tudo aquilo que Deus fez. Despreze as situações que você ainda não alcançou ou venceu ainda. Permita que o seu coração se alegre por tudo que Deus fez, por tudo que Deus te proporcionou neste ano. Alegre o seu coração.